Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo. É o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Além de poder, claro, ver inúmeros projetos que o sindicato oferece para você, você também vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Acesse, participe do programa. O tema do nosso programa de hoje é sobre o cadastro positivo. O cadastro esse que foi sancionado no último mês pela nossa presidente Dilma Rousseff. Estou aqui com os meus dois convidados. A primeira é Poliana Carlos Silva, ela é supervisora do institucional da Proteste. Poliana, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas dos consumidores. Tá certo. O nosso outro convidado é Vander Nagata, ele é superintendente de produtos sobre o consumidor da Serasa. Vander, também seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por também ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eduardo. Para a gente também da Serasa é um grande prazer estar aqui para, enfim, sanar as dúvidas sobre o cadastro positivo, enfim, para você e para os telespectadores. E começando a sanar as dúvidas dos nossos telespectadores que acompanham, inúmeros telespectadores que acompanham o nosso programa, eu começo então a perguntar a vocês, explicar um pouco mais sobre o cadastro positivo. Eduardo, o cadastro positivo é uma base de dados, né, sobre adimplemento de consumidores, né? Então, diferentemente do cenário que nós temos hoje, que é um cadastro negativo, onde somente dívidas abertas não pagas são registradas nesse banco de dados, né? Agora o consumidor passa a contar com a vantagem, né, de ter o seu histórico de adimplemento registrado, né, para beneficiá-lo em seu hábito, né, em seus próximos consumos, né? Poliana, sua opinião sobre esse cadastro que foi sancionado pela presidente Dilma? É extremamente importante o consumidor saber também que, diferente do cadastro negativo, que é da inadimplência, esse cadastro agora ele é totalmente optativo. Então, ele não é obrigado a aderir a esse cadastro, então ele pode sim escolher. E também uma grande preocupação da Proteste com relação ao cadastro é a obrigatoriedade no momento da concessão de um crédito. Então, nenhum consumidor pode ser coagido a aderir ou não a esse cadastro para que ele tenha a concessão de um crédito aí no mercado financeiro. Então, é só o consumidor estar atento e realmente conhecer, sabendo que ele não é obrigado, diferente hoje do cadastro de inadimplemento. Isso é muito importante, isso que você falou, não passa a ser uma obrigação, né? É uma opção que a pessoa tem direito de escolher, tá certo? Com certeza. Nós temos alguns exemplos, alguns internautas estão mandando as perguntas à nossa redação e logo que der a gente vai entrar nessa questão da obrigatoriedade ou não. Como vai funcionar tecnicamente, estou bem, Wander, mas enfim, esse programa já sancionado, ou seja, já está valendo, qual que será o principal objetivo do programa? O principal objetivo do programa é que as empresas hoje, né, elas possam ter melhores condições de avaliar o consumidor, né, em sua plenitude. Então, com mais informações, é possível que as pessoas, os consumidores, tenham vantagem sobre isso, principalmente em relação ao histórico de bom pagamento que ele apresenta, né? Hoje, quando uma empresa ela está olhando nós como consumidores, né, ele tem uma visão um pouco preto no branco, assim, né? Ele não consegue diferenciar, quer dizer, ou a pessoa está negativada ou não. Mas onde está todo o histórico positivo que a esmagadora, né, maioria das pessoas possui e poderia utilizar a seu favor? A gente corrobora com o ponto da Poliana, que é exatamente isso. O cadastro ele é optativo, nada é obrigatório, mas a gente vê, principalmente em relação a outros países, né, como os consumidores passam a angariar vantagens em função de ter
o histórico que nós temos aqui de consumo, né? Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, o nosso vestuário, o carro que nós compramos, a casa que nós pagamos, enfim, tudo aquilo, né, que ninguém consegue ver na hora de conceder algum financiamento ou aprovar algum produto ou serviço para você, poder ser utilizado a seu favor. Isso. Você não acredita que esse cadastro positivo vai atender apenas uma parte da população? Ou seja, todos têm esse cadastro, como enquadrar nesse cadastro positivo? Não é só a minoria? Ou você não vê dessa forma? Não, de forma alguma. A gente vê, eu acho que assim, o crédito, né, a gente acompanhando o crédito, a gente vê o quanto o crédito tem sido importante para o crescimento da nossa economia, né, e a quantidade de pessoas, né, quer dizer, a classe C mesmo, que está emergindo e tudo mais, muito em função do crédito. Né. A maior parte das pessoas utiliza o crédito hoje a seu favor para, enfim, realizar sonhos, né, desejos, e tudo isso poderia ser utilizado né, como um benefício. Poliana, na sua opinião, acaba estimulando então essa nova classe média a utilizar esses créditos com esse novo cadastro? Na verdade, são pontos distintos. O que a gente não pode é que o consumidor, ele, no anseio de ter algum registro aí nesse cadastro positivo, ele comece a se endividar, porque hoje também o superendividamento é um grande problema da sociedade, principalmente desse novo consumidor. Então a gente tem que preocupar com esse novo consumidor, que hoje o mercado anseia por ele, que realmente ele está migrando de uma classe para outra. Então assim, são funções distintas. Existe o cadastro positivo, o consumidor que deseja aderir, que deseja ter a concessão de um crédito, até mesmo para ele verificar a possibilidade, se vai haver redução ou não de juros. Então, assim, isso é uma opção dele. Mas isso não quer dizer que hoje vá movimentar os consumidores a buscarem crédito para ter registro no cadastro positivo. Uma coisa não pode justificar a outra. Pedir cautela, então, aos consumidores. Exatamente. E a gente concorda com isso. Justamente o cadastro positivo, ele, nas outras economias, a gente pode ver claramente, né, que exatamente ele ajuda a prevenir o superendividamento. Porque exatamente hoje, como não se tem uma visão clara do grau de endividamento de cada pessoa, então a gente corre mais esse risco, né, das pessoas consumirem além do seu poder econômico e prejudicar outras pessoas, porque, né, sempre alguém paga, né, a conta daquela pessoa que não está conseguindo saldar suas dívidas. A sociedade, os consumidores de forma geral vão ter que arcar com isso. Temos aqui um internauta, antes que encerre esse bloco, para o Vander. Enzo Rufino, seu irmão e Pietro Rufino, recentemente um juiz que não tem o hábito de comprar a prazo não foi aprovado pelo cadastro por ter uma pontuação muito baixa. Como agir? Falta informação aí nessa questão? Acredito que sim, né? No caso, ele utiliza pouco crédito, é isso que ele quer dizer. Né? Mas, por exemplo, um cartão de crédito, por exemplo, ele utiliza. No caso, né? Nesse caso, o cadastro positivo ele pode vir ele vai vir também a considerar cartões de crédito, né? Porque cartão de crédito também é uma forma de crédito, porque você compra hoje para pagar, né, daqui a 30 dias. Então, tudo isso pode ser utilizado a favor dele. Mesmo que ele tenha apenas um cartão. Não significa que ele tem que ter 5 cartões e fazer várias contas para dizer que tem um crédito na praça. Não, de forma alguma. Isso realmente não pode acontecer. E essa questão das pessoas que realmente não buscam e não utilizam o crédito, e hoje a gente conhece, a gente sabe que existem várias pessoas nessa situação, era um dos pontos levantados pela Proteste, sempre nos seus posicionamentos contrários à criação do cadastro positivo. Porque vai existir sim essa situação e o nosso receio é haver algum tipo de discriminação com pessoas que têm sim uma movimentação no mercado de consumo, mas que não através do crédito. Então, costuma pagar à vista e isso pode, e essa era uma das nossas preocupações. Então, assim, precisamos estar atentos a essa situação e aí lembrando que realmente o consumidor não deve utilizar o crédito para ter algum registro aí no cadastro positivo. Não podemos ter esse tipo de inversão na utilização do cadastro. Esta é Poliana Carlos Silva, supervisora institucional da Proteste, junto com ela o nosso convidado Vander Nagata, superintendente de produtos sobre o consumidor da Serasa. O tema do programa não poderia ser diferente, cadastro positivo. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando sempre a você que você em casa é o nosso convidado especial. Então acesse o nosso e-mail e participe do programa Visão em Debate, @ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o cadastro positivo. Os nossos convidados, Poliana Carlos e Wander Nagata. Esse cadastro vai valer também para a pessoa jurídica, Wander? Sim, vai valer também para a pessoa jurídica. Agora, o que falar, o que dizer para os profissionais liberais que não têm aí como comprovar a sua renda, ou seja, seus créditos? O cadastro positivo, ele também ajuda essas pessoas justamente a construir esse histórico, né, de capacidade de pagamento. De que forma? Então, a partir do momento que essas pessoas elas consumiram, elas consomem, né, compraram algo a prazo, financiaram, né, então tudo isso vai construir o histórico desta pessoa e aí pode ser utilizado como no próximo financiamento, utilizar esse tipo de informação para se mostrar que ela tem experiência em crédito, ela paga as suas contas, né, e assim dá muito mais segurança para quem está concedendo e ela ter a contrapartida de ter uma oferta mais tentadora, uma oferta vantajosa para ela. Você concorda, Poliana, que esses profissionais liberais, ou seja, não têm carteira registrada, serão atendidos também pelo programa? Eu acho que desde que utilizado com cautela, conhecendo o cadastro que ele vai autorizar, porque não deixa de ser um registro de dados dele. E hoje existe uma preocupação muito grande com esse cadastro de dados. Os dados, eles são eles são dados pessoais da pessoa e ele precisa realmente ter muita cautela na utilização. Então, eu acho que utilizado com cautela, depois de vários vetos, depois de várias discussões, a lei que acabou sendo sancionada vem sim com pontos já visando a proteção desses dados, visando a proteção desse consumidor, acho que se utilizado com cautela, sim. E aí a nossa expectativa é que realmente o mercado se movimente para vir trazer esses benefícios para os consumidores que vão aderir aí ao registro no cadastro positivo. Voltando à questão da pessoa física, que tipos de empresas terão acesso a esse serviço, Wander? São as empresas que elas têm, primeiro que elas têm capacidade de responder, né, por esses dados, justamente a questão da completeza, do sigilo, enfim, trabalhar esses dados, né, de uma forma correta. E também ele é requerido também que essa empresa tenha a capacidade de enviar os dados sobre seus consumidores para que eles possam também, né, tirar proveito no momento que ele tem que conceder algum crédito, né? Então, a gente imagina que no primeiro momento são apenas as maiores empresas mesmo, as mais estruturadas, que possuem sistemas, né, para se trabalhar, coletar esse tipo de informação. Você acredita que a longo prazo as demais estarão enquadradas nessa área? Acredito que sim. Quais as consequências que o programa pode sofrer no seu funcionamento? Quando a gente olha os países fora, né, esse é um tipo de mudança que ela não é pequena, ela realmente é transformacional, ela leva o seu tempo, né, de acomodação, mas a gente vê, por exemplo, os dados negativos, eles têm já ele é muito mais incisivo, né? Você está falando hoje de dados negativos sobre uma pessoa. Isso a gente já trabalha, né, com bastante experiência, isso faz décadas já, né? O cadastro positivo, o objetivo aqui é mostrar o lado positivo, né, do consumidor, né? Então, é uma massa maior de dados a serem trabalhados e tudo mais, mas a gente enxerga assim que realmente o benefício ele é grande em relação a... Poliana, você consegue enxergar as consequências que pode sofrer? Existiam algumas preocupações, o acesso do consumidor a esses dados, que o projeto, como ele foi apresentado para o presidente, ele trazia alguns prejuízos. Por exemplo, o consumidor só teria acesso gratuito a cada 4 meses e hoje a Constituição Federal garante ele o acesso gratuito e restrito dos próprios dados. Então, isso foi vetado, então é um ponto muito positivo. Hoje ele tem acesso a qualquer hora dos dados. A questão do cancelamento também nos preocupava, porque teria um prazo depois que ele pedisse, que ele teria alguma concessão de crédito em andamento, ele não poderia pedir o cancelamento. Hoje também isso foi vetado. Então, existiam alguns pontos da proposta que, felizmente, foram vetados pela presidente, que poderia, sim, colocar aí durante
A aplicação mesmo, o processo do cadastro, do registro, poderia colocar em prejuízo aí os consumidores que optassem por aderir. Então, felizmente, foram vetados esses pontos. E lembrando sempre, com cautela, todos os contribuintes, os consumidores que vão ter acesso a esse cadastro, vão ter aí os seus benefícios, não tenham dúvida disso. O cadastro positivo pode contribuir com a diminuição de inadimplência, na opinião de vocês? Que garantias isso pode ser dado? A gente vê por experiências internacionais, né, ou até mesmo aqui na própria América Latina, como Chile, Colômbia, que são países que estão crescendo, Peru, né, crescem a taxas importantes, tem uma economia bastante sólida hoje. Né, e efetivamente a gente vê que o cadastro positivo lá colabora muito com isso. Né, justamente pela questão das instituições terem mais informação para avaliar melhor aquele crédito, né, e poder conceder vantagens àquelas pessoas, né, que é grande esmagadora parte são boas pagadoras, né, e controlar também com as suas perdas, né, de forma geral, de forma que a sociedade ganhe como um todo. Agora, Poliana, você acredita que a cultura brasileira está preparada para esse novo cadastro? Ou seja, para que essa inadimplência realmente diminua? Nós esperamos acho que qualquer ferramenta que venha tratar do endividamento, que hoje é um problema da sociedade, acho que é bem-vindo. Então, espero que sim, que venha para que as pessoas, porque a gente sabe que quem optar pelo registro não vai querer ter qualquer outro registro negativo, e isso pode sim influenciar. Então, nós esperamos que venha com esse intuito, sim, e mais uma vez eu falo, a gente sabe que não existe previsão para esse mercado movimentar, para que haja essas reduções, mas é o que nós vamos cobrar do mercado, porque foi a grande promessa, foi a grande justificativa de se criar um cadastro positivo, né? Que houvesse a redução, que houvessem melhor negociações para esse consumidor que aderir. Então, nós esperamos que realmente traga essa movimentação, assim como experiências internacionais, e que a sociedade amadureça e aí a proteste como entidade de defesa do consumidor para melhor orientar esse consumidor, para que ele realmente seja um consumidor consciente e conheça aonde ele está registrando seus dados. Vocês acreditam que essa ideia do cadastro positivo está associada ao momento vivido pelo país, um momento muito bom economicamente, país emergente, enfim, vocês acreditam associada a essa questão? Acho que sim, né? É um momento que a gente realmente tem que tomar proveito disso. Acho que vem a calhar com isso. O país, a gente faz uma analogia grande à questão de infraestrutura, né? O país precisa de estrada, precisa de portos, precisa de aeroportos para crescer. O cadastro positivo ele vem também como uma infraestrutura do crédito. O crédito tem se provado como realmente um motor importante para a gente alavancar a nossa economia, continuar crescendo de uma forma sustentável, né? De uma forma saudável. Então, eu acho que a gente está no momento ideal para justamente amadurecer, né, esse processo e que a gente tenha, sabendo que nós estamos crescendo sobre bases sólidas. E lembrando, reforçando o que o Wander disse, crescer com os pés no chão, claro, né? E o termo que está sendo bem utilizado pelas grandes mídias, sustentabilidade, né? Com muita ênfase nessa questão que é muito importante em todo esse conceito. Vocês estão assistindo o programa de hoje, o tema é cadastro positivo. Os nossos convidados, Wander Nagata e Poliana Carlos, tratando esse tema muito importante que eu tenho certeza que você está adorando. Está acessando o nosso e-mail? Então acessa logo, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. No nosso site você pode acessar e assistir o nosso programa. visãoemdebate@ig.com.br é o nosso e-mail. E o site é www.sindimetal.org.br. O tema do programa de hoje é sobre o cadastro positivo. Os nossos convidados, Poliana Carlos e Wander Nagata. O cadastro positivo pode se tornar uma exigência em transações de grande valor, como acontece com, por exemplo, o requisito de fiador, Wander? Não, a gente acredita que não, né? O cadastro positivo, ele vai funcionar, né? A nossa experiência mostra que ele funciona como exatamente um colateral para o consumidor, né? Ali está uma reputação financeira da pessoa, está um histórico, né? Onde hoje uma instituição ela não tem essa visão, né, da pessoa, então precisa fazer milhares de perguntas,
precisa pedir um fiador, outro fiador e tudo mais. Uma pessoa que tem um cadastro positivo, tem seu histórico consolidado, mostrando que, né, tem experiência de crédito e salda as suas dívidas, isso dá uma grande, enfim, conforto para quem está assumindo o risco, que é uma instituição, por exemplo, que está dando um produto para ele, né, vendendo um produto ou um serviço. Então, fiadores, talvez em operações de grande monta, continuem sendo utilizados, né? Até mesmo em outros países isso é também uma praxe, mas o cadastro positivo vem ajudar bastante, né? De alguém que possa contar a nossa história para falar, olha, né, eu tenho experiência, eu sou um bom pagador, né? Isso ajuda os dois lados a fazerem melhores negócios. Você concorda, Poliana? Não, concordo e acho que somos decisivos. Não pode ter vinculação. Não posso ter negativa de concessão de crédito por eu não ter aderido, não ter registrado os meus dados no cadastro positivo. E hoje a gente sabe que as negativas de crédito vêm ocorrendo e não estamos criticando, até porque é livre mercado, as empresas, as instituições financeiras podem ou não conceder esse crédito a qualquer consumidor, é uma liberdade de escolha dela. Só que hoje tem garantido a esse consumidor o direito à informação. Então eu não te dou o crédito, por quê? E isso é um direito do consumidor, ele tem que saber. Então vai ser a hora do consumidor exigir, aquele que não tem o registro no cadastro positivo, exigir a informação por que daquela negativa de crédito. Se ele não tem nenhum registro no cadastro de inadimplência, né? E a gente sabe que existe hoje todo um estudo de risco para poder conceder esse crédito, isso não há crítica alguma. Agora, o que nós temos que garantir para esse consumidor realmente é o direito à informação, dele ter conhecimento do porquê daquela negativa. Tendo esse consumidor alguma negativa, ele deve procurar os órgãos competentes, claro, o PROCON está aí para isso, né? E fazer as suas reclamações quando acontecer umas situações desagradáveis como essa, né, Poliana? Com certeza. Agora, o que garante ao consumidor, Wander, o que ter seu nome entre os bons pagadores, ele terá acesso a juros menores, a maior abertura de crédito, por exemplo? A garantia, ela se dá, vai sempre depender de quem está concedendo o crédito, né? A Serasa, em seu papel, nós queremos fornecer o máximo de informações objetivas, corretas, né, para que o credor, aquela pessoa jurídica que está assumindo aquele risco, possa oferir da melhor forma possível, né, o crédito que ela está dando para o consumidor, né? Mas a gente acredita que a partir do momento que nós temos informações dessa natureza, né, disponibilizadas para as empresas e elas passem a utilizar isso, naturalmente a concorrência ela começa a se formar. Porque se eu como consumidor vou até uma determinada instituição e tenho, por exemplo, uma determinada oferta com taxa de juros, e uma outra instituição, né, analisando o meu crédito, pode dar uma taxa de juros menor, né, começa a existir uma certa concorrência, né, a ser instalada, exatamente. Né? Então você passa a poder escolher, né, e usar ao seu favor aquele histórico que você tem, para que você barganhe taxas mais baixas, né? Então, a gente vê esse amadurecimento do mercado. A gente faz uma analogia, assim, que, na verdade, o cadastro positivo, de certa forma, ele já está bastante presente no nosso dia a dia, mas a gente não percebe, que é, por exemplo, no caso do seguro, né? No seguro, você cota com diversas seguradoras e, geralmente, você fecha com aquela que você acha que tem a melhor proposta para você, né? O cadastro positivo ele traz mais ou menos essa analogia, né? Porque as seguradoras têm o seu risco, né? E elas vão tentar fazer aquela melhor oferta, tá? Porque o produto ele não muda muito, né? Mas o benefício para você é diferente, para você consumidor. Então, a partir do momento que essa informação está disponível, as empresas passam naturalmente a concorrer entre elas. E isso faz com que você baixe, né, as taxas de juros e as pessoas tenham melhores condições. E claro que o consumidor não pode passar por constrangimentos, por exemplo, com um consumidor ter um crédito aberto, facilitado ali, o outro, porque não tem o mesmo ganho, ele tem que ter os mesmos direitos. É para ambos, não é, Poliana? Não, você não vê dessa forma. Não. Na verdade, o cadastro ele vem porque ele faz parte de um estudo de risco que hoje as instituições financeiras fazem de cada consumidor. Então, a mesma taxa de juros, a gente sabe que não é aplicada para todos os consumidores, até porque existe esse estudo de risco mesmo, do risco do que a instituição vai conceder, o risco que ela tem para perder. Então, assim, não existe realmente uma taxa que vai valer para todos. Mas nada garante
que o cadastro positivo vai reduzir. Então, a própria Febraban já se pronunciou que vai demorar um certo tempo para que o mercado se movimente após aí a entrada em vigor do cadastro, para que haja essa redução. Então, nós esperamos que pelo menos traga isso para o consumidor, essa possibilidade de negociação, né, mediante o registro aí do cadastro positivo, de todo o seu histórico. Agora, quais as garantias de que o mesmo não terá seus dados utilizados para traçar um perfil de consumo? Nós sabemos que empresas publicitárias poderão estar utilizando esses dados, né? Isso foi um ponto muito importante que a gente ficou contente, que a lei é explícita em relação a isso, de não poder utilizar para ações de marketing. Tá? Outro ponto também é que, quando nós falamos sobre o cadastro positivo, são dados de forma genérica, na verdade, sobre aquela transação financeira. Então, por exemplo, você comprou uma geladeira financiada, não vai constar no cadastro positivo que é uma geladeira branca 110 volts, por exemplo. Não, é um crédito que tem um valor tal, que está financiado num período tanto, e como que você tem pago isso. Se é em dias, se é com atraso e por aí vai. Então, são informações objetivas, onde também você não tem a capacidade de falar, não, ok, ele comprou uma geladeira, então agora ele está precisando de um fogão. Não existe essa informação. Essa informação pertence à instituição que vendeu para você. Sigiloso. Exato. Tá. Né? E ela, assim como hoje, né, você sendo cliente dela, ela pode fazer ou não essas ações de marketing, mas essas informações nem chegam para as empresas de informação. Só para concluir a minha questão, o Serasa disponibiliza um programa de higienização de cadastro. Queria que você explicasse rapidamente. Será oferecido ao mercado ou somente aos grandes? A higienização, ela hoje são os grandes que acabam trabalhando, mas são técnicas, na verdade, de correção de dados, né? Então, na medida em que ele gostaria de atingir aquele consumidor ou está com a informação da data de nascimento errada e tudo mais, coisas dessa natureza, então existem correções dessa forma, né? Mas as empresas, de forma geral, elas podem, né, se utilizar disso, mas é um serviço que é amplamente oferecido no mercado. Poliana, para encerrar com você, o que a Proteste tem feito para estar ao lado do consumidor, dando as orientações necessárias e lembrando, como você reforçou durante o programa, tomar cuidado, cautela nessa questão do cadastro positivo? Nós acompanhamos a discussão desde o início, há 8 anos atrás, e tivemos várias intervenções para que realmente não viesse aí nenhum texto que pudesse prejudicar o sigilo dos dados desse consumidor, direitos já garantidos, até direitos constitucionais, não só na Constituição, mas também como no Código de Defesa do Consumidor. Então nós acompanhamos, conseguimos que vários pontos fossem melhor discutidos, fossem melhor adaptados ali para essa realidade do consumidor. E até agora, no momento que vários vetos, né, foram feitos aí pela presidente, então vetos importantes para garantir realmente o sigilo, o cuidado, e aí nós lembramos também que as empresas são responsáveis por esses dados. Sim. Qualquer dano que o consumidor venha sofrer, ele tem direito à reparação, então sejam danos materiais, danos morais, na utilização incorreta, seja pelo cadastro positivo, pelo cadastro negativo, seja por qualquer tipo de banco de dados. Então nós estamos acompanhando, disponibilizamos nosso site, que tem ali várias informações, não só sobre o cadastro positivo, mas sobre qualquer tipo de relação de consumo. O site é www.proteste.org.br. Proteste.org.br, acesse. Wander, quer deixar um site para contato, um e-mail? Claro, nosso site é www.serasaexperian.com.br. serasaexperian.com.br. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a presença sua em casa, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados. O primeiro é Wander Nagata, superintendente de produtos sobre o consumidor da Serasa. Obrigado por ter aceito o nosso convite e sempre seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado a vocês, Eduardo, pela oportunidade. Ficamos aqui à disposição para outros convites, se Deus quiser. Tá certo. Tratou o tema cadastro positivo, a nossa outra convidada, Poliana Carlos Silva, ela é supervisora institucional da Proteste. Poliana, também obrigado por ter aceito gentilmente o nosso convite e seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu também agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.
Lembrando a você, telespectador, que através do nosso site você tem a opção de escolher os programas e, claro, assistir esse programa. www.sindimetal.org.br é o site do sindicato que você vai poder assistir esse e os outros programas da nossa grade. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!